Na verdade, Davi, na sua geração, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e seu corpo se decompôs. No capítulo de hoje, vamos dar adeus ao grande rei Davi, o maior rei de toda a história de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Vem comigo! Olá, benditos! Durante seu longo reinado de 40 anos, Davi havia unificado a nação, derrotado seus inimigos, organizado com sucesso os assuntos do reino e acumulado material mais do que suficiente para que Salomão construísse o templo de adoração a Deus que ele mesmo planejava construir, mas que o Senhor não permitiu. E então, sentindo que já estava vivendo seus últimos dias, Davi deu suas últimas instruções ao seu filho, começando dizendo o seguinte: seja forte e seja homem. Salomão era um jovem que havia levado uma vida protegida e precisava desse tipo de conselho. Afinal, grandes responsabilidades exigem grande força e coragem. Davi também lembrou a Salomão a aliança especial que o Senhor havia feito com ele e sua descendência, que estava vinculada à obediência. Esta era uma promessa incrível. Não importava o que os assírios, os egípcios ou os babilônios fizessem, se os descendentes de Davi fossem obedientes e seguissem a Deus com um coração sincero, ele estabeleceria seu reino e cuidaria de todo o resto. Nós cristãos também temos uma promessa do Senhor. Em Mateus 6,33, Jesus promete que se o colocarmos em primeiro lugar, Ele também cuidará do resto, suprindo cada uma das nossas necessidades. Davi sabia que havia perigos escondidos nas sombras do seu reino e advertiu Salomão para que começasse o seu reinado com justiça, agindo sem demora, tratando com 2 homens perigosos. O primeiro nome que ele citou foi o de Joabe, comandante do exército e sobrinho de Davi. Joabe é um dos personagens mais complexos do Antigo Testamento. Ele era extremamente leal a Davi, mas não era tão obediente. Era culpado do assassinato de Abner, que era o general do exército de Saul, e de Amasa, um dos comandantes militares de Davi. É interessante que Davi não mencionou que Joabe havia assassinado Absalão, desobedecendo a sua ordem. Talvez, a essa altura, Davi já tivesse reconhecido que Absalão de fato teve que pagar com a vida os males que havia causado. Depois Davi disse a Salomão que mostrasse bondade para com os descendentes de Barzilai, o gileadita. Ele deveria fazer justiça com a descendência daquele que o tinha ajudado em um momento de grande necessidade. Eles deveriam comer à mesa com Salomão. Comer à mesa do rei equivalia a receber um subsídio real regular de comida, de roupa, com casa e terras para sustentar a si e a família. Um outro homem perigoso que Davi mencionou foi Simei. Davi jurou que não o mataria, mas ele queria se certificar de que a justiça seria feita, uma vez que ele amaldiçoou o rei quando ele fugia do seu filho Absalão, e isso era uma transgressão à lei. E então Davi descansou, ou seja, dormiu com os seus pais. Nós vamos encontrar esta frase várias vezes em 1º e 2º Reis para descrever a morte de um rei. De fato, Davi passou desta vida para o descanso eterno, cheio de riquezas e glória. Foi sepultado na cidade de Davi e a localização do seu túmulo era conhecido no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos. Ele foi um pastor, um soldado, um fora da lei, um rei, um fugitivo, um pecador, um santo, um poeta, enfim, um homem segundo o coração de Deus. Salomão já era rei e seu trono estava garantido, de modo que não houve necessidade de quaisquer decisões ou cerimônias oficiais. O reinado de Salomão, em alguns sentidos, foi o período mais esplêndido da história de Israel. Um dia, Adonias, que tinha tentado ser rei no lugar de Salomão, veio até Batseba, que agora era a rainha-mãe, com um pedido inusitado.
queria que ela pedisse a Salomão que desse permissão para que ele se casasse com Abisag, a viúva concubina do seu pai. Abisag era aquela moça sunamita que cuidava de Davi e dormia com ele para aquecê-lo, como nós vimos no capítulo 1. A declaração de Adonias, no versículo 15, indica o seu raciocínio confuso, mas insistente sobre o seu direito ao trono. E agora, propondo o casamento com Abisag, Adonias estaria afirmando ser co-regente de Salomão, ou seja, reinaria com ele. Batseba sabia que o pedido de Adonias era ultrajante, mas ainda assim concordou em levá-lo a Salomão. Provavelmente ela acreditava que era melhor que Salomão soubesse o que Adonias estava querendo fazer. Salomão detectou de imediato o motivo por trás do pedido de Adonias. Ele sabia que Adonias não tinha desistido de reivindicar o trono de Israel junto com Joabe e Abiatar, o sacerdote. Salomão então agiu de acordo com os termos de liberdade condicional que havia concedido a Adonias. E, diante de um pedido perverso e traiçoeiro, Salomão ordenou a Benaia que Adonias fosse executado. Mas Salomão não parou por aí. Ele mostrou misericórdia e sabedoria a Abiatar, o sacerdote que apoiava Adonias. A misericórdia foi demonstrada ao poupar a vida dele, e a sabedoria foi demonstrada ao enviá-lo para o exílio, impedindo que ele exercesse o sacerdócio, cumprindo a promessa de julgamento contra a casa de Eli, feita cerca de 100 anos antes de Salomão assumir o trono, de que a família de Eli não permaneceria no sacerdócio. Quando Joabe ficou sabendo das últimas notícias, ele imitou a tentativa de Adonias de encontrar refúgio agarrando-se às pontas do altar do sacrifício no tabernáculo. Ele desafiou Benaia e Salomão, se recusando a sair do local sagrado. E então, sob a ordem do rei, Benaia, que era soldado, mas também era da linhagem sacerdotal, entrou no tabernáculo, matou Joabe junto ao altar e o sepultou em sua casa no deserto. E Salomão pôs Benaia no lugar de Joabe como comandante do exército e Zadok no lugar de Abiatar como sumo sacerdote. É importante compreender que Salomão não estava agindo apenas por vingança. A morte de Joabe removeu a mancha do sangue inocente que ele havia derramado quando matou Abner e Amasa. O derramamento do sangue inocente contaminava a terra e o sangue da vítima clamava a Deus por vingança. O próximo da lista era Simei, o benjamita que havia amaldiçoado Davi. Salomão começou a lidar com ele, colocando-o em uma prisão domiciliar. Ele deveria construir uma casa em Jerusalém e não podia sair da cidade sob ameaça de morte. Simei sabia que Salomão estava sendo misericordioso e generoso com ele e ficou muito grato com isso. Mas 3 anos depois, desobedeceu a ordem, saindo em busca de 2 dos seus escravos que haviam fugido para Gate, cerca de 40 quilômetros de distância de Jerusalém. Quando ele voltou, foi confrontado pela sua desobediência. Salomão foi direto e enérgico com ele, condenando-o não apenas por sua desobediência em sair de Jerusalém, mas também por todos os males que ele havia causado ao rei Davi. E a história de Simei terminou com sua execução feita por Benaia. Essa demonstração inicial de justiça foi importante para o reinado de Salomão. Era fato que, enquanto aqueles homens maus permanecessem impunes, a nação não poderia prosperar. Foi um ato de justiça aprovado por Deus para que o trono de Salomão se confirmasse. E a aplicação para as nossas vidas pertinente aqui é que devemos ser rápidos em matar os nossos pecados predominantes que ameaçam as nossas almas e nos impedem de prosperar e viver a vida abundante que Cristo nos oferece graciosamente. E amanhã nós vamos falar sobre o dia em que Salomão dormiu, sonhou, Deus transformou o seu sonho em realidade e até hoje nós somos influenciados e dirigidos pelo resultado da realização desse sonho. Não perca!